qualidade em todo texto de nível superior, não é isso? Independentemente se você está fazendo lá um relatório da área de engenharia, de psicologia, de pedagogia, de nutrição, por exemplo. O jornalista lá tem seus textos específicos, o publicitário também, o pessoal da área de direito. Então, a correção gramatical, ela é importante para todos esses tipos de texto, mas o texto acadêmico exige esse rigor e tem algumas características específicas que nós vamos trabalhar aqui, buscando, né, a qualidade desse texto, tá certo? Então, nós estamos começando a nossa rodada desse trimestre aí, então temos aulas aqui toda segunda-feira, nesse horário de 16 às 17h30, ou seja, 1h30 de aula, com 5 encontros. Então, já marquem aí na agenda direitinho quais são os dias da nossa aula para não perder. E até porque a presença, ela é registrada para que vocês recebam o certificado, tá certo? E aí é importante que vocês estejam atentos aí a essa questão do horário. O nosso objetivo nesta rodada é trabalhar especificamente a pontuação. Eu acredito que vocês estejam já cientes do edital lá, em que constam essas informações, mas é sempre bom esclarecer que nós vamos trabalhar aqui a pontuação dentro do texto acadêmico, exatamente para que a gente possa ter mais segurança de escrever o texto, sabendo que a pontuação é sim um recurso para dar sentido ao texto, para dar clareza ao texto. Então, tem muita gente que acha que a pontuação, hoje em dia, já é até desnecessária, e a gente vê muitos textos, por exemplo, das redes sociais, em que as pessoas não fazem muita questão de usar um ponto, uma vírgula, e a gente é que tem que adivinhar qual é o sentido daquele texto que foi colocado ali, né? Érica estava torcendo para ser pontuação, né? Eu pedi dicas, Érica caloura? Érica é caloura, não é isso? Então, na rodada anterior do primeiro semestre, eu fiz aqui algumas sondagens, não é caloura no nivelamento, ou não é caloura na universidade? Nós fizemos aqui algumas sondagens para saber quais eram os assuntos que traziam mais interesse, né, dos alunos que estavam fazendo as rodadas anteriores, e a pontuação foi uma que apareceu várias vezes. Então, veio para agora para a gente olhar com mais cuidado como a gente pode utilizar essa pontuação com mais segurança. Lembra, né? Ficou na expectativa. Então, venceu a pontuação. Estamos aqui para ver como a gente pode usar esses sinais de pontuação no texto que a gente produz aí no dia a dia da formação acadêmica, não é isso? Então, o objetivo da aula de hoje é esclarecer um pouco para quem está chegando e reforçar para quem já está dando continuidade aí a esse investimento do nivelamento de português, que já participou de outras rodadas, as características do texto acadêmico, porque tem gente que ainda tem dúvidas de que texto acadêmico é esse de que eu falo tanto, né? E no caso desta rodada, a gente vai ver como a pontuação aparece aí nesse cenário para poder fazer um bom uso desses sinais e fazer com que a clareza seja a marca do texto que está sendo produzido, já que pontuação diz respeito à língua escrita. Então, tudo que a gente fala de pontuação está relacionado ao texto escrito, porque a fala, na realidade, nós temos o quê? A entonação. Então, é esse ritmo da fala, a entonação,
que vai dando marcas de clareza aquilo que a gente está falando, não é isso? Boa tarde para quem está chegando aí. Estamos começando. E muita gente confunde a fala com a escrita. E aí acha que vai escrever como se fala. Então, se fez uma pausa na fala, acha que vai ter que colocar algum sinal de pontuação na escrita. E não há essa relação direta. Então, fala é uma estrutura específica da nossa língua e a escrita é outra. A pontuação faz parte da escrita. Então, é por isso que a gente precisa observar quando vai usar aí um sinal de pontuação. E, com relação ao texto acadêmico, boa tarde. O pessoal está chegando, estamos começando aqui, dando as primeiras orientações. É importante que a gente perceba o seguinte: o texto acadêmico, eu trouxe aqui até um meme que eu produzi com a minha filha, e sempre gosto de revê-lo aqui com vocês, porque essa expressão é o que eu vejo às vezes, né? Os alunos pensarem e falando assim de uma maneira geral que o texto acadêmico é difícil, que na hora que entra na universidade tem dificuldade de escrever um resumo, uma resenha, fica preocupado com o TCC, porque não sabe se vai escrever um artigo científico, uma monografia, e aí essa estrutura do texto acadêmico é totalmente diferente daquilo que vinha estudando ao longo do ensino fundamental e médio, ou do texto que é mais profissional. Só que o texto acadêmico é difícil para quem não investe nesse conhecimento, para quem não pratica. Vocês já estão a um passo aí nesse investimento, porque vieram até aqui para poder estudar essa estrutura do texto acadêmico e perceber que algumas características são fundamentais na escrita desse texto. Então, quando a gente fala de texto acadêmico, a gente tem que pensar em quê? Objetividade, clareza, rigor gramatical, por exemplo, rigor nas informações que são passadas, né? Nós temos que ter confiança na pesquisa que está sendo feita e, claro, pela apresentação de argumentos e evidências. Então, no texto acadêmico não há espaço para opinião, espaço para dizer aquilo que acha a respeito de um tema. O que nós temos aqui no texto acadêmico é uma preocupação com a confiança do leitor. Esse texto acadêmico tem que trazer essa credibilidade, por isso que ele é pautado no discurso da ciência. A ciência não é que ela não possa ser discutida, ela tem que ter parâmetros confiáveis para que essa informação seja divulgada. Então, todo texto acadêmico, ele trabalha com a objetividade. Isso quer dizer que você não pode colocar ali as suas opiniões, aquilo de que você gosta, fazer ali as suas discussões pessoais sobre determinados temas. Temos que partir de estudos que já foram feitos, e se nós quisermos avançar nesses estudos, trazendo alguma complementação, ou até trazer algo que vá de encontro àquelas ideias, nós temos que ter outros parâmetros também confiáveis, tá certo? Então, isso é muito importante. E a pontuação precisa ser rigorosa nesse sentido para evitar duplo sentido, trazer uma possibilidade de interpretação equivocada do texto. Por isso que a pontuação está ali, ó, circulando nesse ambiente do texto acadêmico, tá bom? A linguagem, ela precisa ser técnica. Técnica no sentido de que você tem que usar o vocabulário específico com precisão. Então, determinadas áreas
vão usar palavras que no senso comum pode ter um significado mais geral. E naquela área você tem que se preocupar, porque aquela palavra tem um sentido específico. Então, quando você fala, por exemplo, de persuasão, de convencimento, de sedução, por exemplo, que são estratégias argumentativas, você não pode usar, por exemplo, a sedução, que é uma palavra que é muito utilizada no dia a dia, de uma maneira geral. Então, se você está trabalhando com esse conteúdo dentro dos seus estudos, você tem que saber qual a diferença entre convencimento, persuasão, sedução, para você utilizar cada uma dessas palavras dentro de um contexto adequado, e não colocá-las assim aleatoriamente no texto, porque isso vai fazer diferença. Pessoal de letras, por exemplo, né? A diferença entre palavra, vocábulo, oração, período. Veja que especificamente dentro da área de letra, essas palavras têm um sentido muito específico, que é diferente do que a gente usa no dia a dia. Então, no dia a dia, a gente vai falar, isso aqui é um vocábulo, isso aqui é uma palavra, tá, mas dentro da linguagem técnica da área de letras, palavra é diferente de vocábulo. Então, a gente precisa saber e ainda verificar sob a perspectiva de que autor, né? Porque dependendo dos autores, cada uma das palavras pode ter uma representação específica. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, não é usar uma palavra aleatoriamente. Então, por exemplo, a palavra hipótese. Nós podemos trabalhar com a palavra hipótese de maneira geral. Eu tenho uma hipótese, ou seja, é algo que eu penso, é uma conjectura, né? Agora, se você está trabalhando com o seu projeto de TCC, quando você fala hipótese, é a hipótese da sua pesquisa. Então, você já não pode usar a palavra hipótese dentro do seu projeto de pesquisa ou dentro do seu artigo científico, da sua monografia, de uma maneira geral, tá? Então, devemos tomar cuidado com as escolhas que fazemos na hora de escrever esse texto acadêmico, porque a linguagem, ela é técnica e específica do conteúdo. Por isso que a gente tem que, sim, cuidar da escolha do vocabulário e das estruturas gramaticais que são mais complexas, por exemplo, porque tudo isso muda sentido do texto. E aí, como a gente trabalha com a objetividade no texto acadêmico, aí não podemos dar margem, né, a deixar, por exemplo, o leitor perdido sem saber o que você quis dizer exatamente. Certo? Tudo bem até aí? Todo mundo preparado aí para escrever texto acadêmico com essa direção? Maravilha! O pessoal está respondendo aí no chat. Se tudo está certo, a gente pode continuar. Maria Luísa está perguntando, todo semestre o nivelamento tem um tema diferente? Sim. Aliás, temos 2 temas por semestre, né? Porque nós temos aí 2 rodadas de nivelamento a cada semestre. E, de maneira geral, a gente vai buscando atender aí as necessidades de vocês. Eu aceito sempre as sugestões e vou trazendo aqui os temas na medida em que a gente vai avançando, né? E, claro, buscando sempre o texto acadêmico, que é o objeto que a língua portuguesa, né, contribui aí para a formação de vocês. Outra coisa que é importante a gente entender que o texto acadêmico, ele tem uma estrutura muito específica, ele é um texto que precisa ter início, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então,
todas as partes de um texto acadêmico têm que ter início, meio e fim. Ah, você sabia que, por exemplo, a resposta da prova que vocês fazem aí ao longo do semestre, né? Principalmente aquelas questões discursivas, aquela resposta também é um texto acadêmico, afinal de contas, ela está ali para demonstrar o conhecimento adquirido ao longo daquela disciplina, por exemplo. Então, esse texto tem que ter início, meio e fim. Então, às vezes, o professor pergunta assim: como se chama o fenômeno que representa tal coisa, de acordo com fulano de tal? Nessa resposta, vocês têm que colocar ali uma frase, pelo menos, né? Esse fenômeno é chamado de tal coisa, certo? Se você coloca só o nome, você está dando ali uma resposta muito objetiva. Se a questão é discursiva, você tem que escrever pelo menos uma frase, porque a frase tem início, meio e fim, ela tem sentido completo. Então, é importante que a gente faça isso, até mesmo para poder ter condições de expressar o pensamento, de mostrar que você sabe escrever uma frase dentro de uma resposta discursiva. Então, é importante isso acontecer nas avaliações, nas postagens que vocês fazem aí nos fóruns das disciplinas virtualizadas ou nas disciplinas online, né? E sempre buscar fontes bibliográficas, citações, como eu falei. Se o texto acadêmico não admite achismo, você tem que apresentar conhecimento sobre o assunto. E de onde vem esse conhecimento? Da leitura que você faz dos autores que já estão consagrados aí, que trouxeram esse conhecimento para a gente, né? Então, dizer de onde veio aquela informação. Por isso que as fontes bibliográficas precisam ser utilizadas com correção. Se você vai fazer citação, dizer, né, de onde veio essa citação. Então, tudo isso faz parte da construção do texto acadêmico. Então, você não pode simplesmente ler o texto e dar a sua interpretação. Você tem que ser fiel as ideias que estão ali propagadas por aqueles estudiosos. Então, essa fidelidade vai levar ao uso de citações, ao uso das fontes bibliográficas, para não deixar dúvidas se aquela ideia é realmente pautada na leitura que você fez ou se veio da sua cabeça, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado de oferecer as fontes de onde você está trazendo ali aquelas informações. E aí, exemplos de texto acadêmicos que vocês produzem aí no dia a dia, das aulas de vocês, é o artigo científico, monografia. Então, dependendo do curso, o TCC, por exemplo, pode ser um artigo científico ou uma monografia de maneira geral. Hoje, por exemplo, na universidade, na UVA, né, nós temos aí uma tendência aos cursos aderirem ao artigo científico. Então, alguns optam pela monografia, outros estão aderindo aí ao artigo científico, tem outros que fazem projetos específicos, né? E tem outras maneiras de você divulgar essa pesquisa. Então, cada curso escolhe ali a natureza do TCC, né? Porque o TCC é um termo geral, trabalho de conclusão de curso. E cada curso escolhe aí o seu produto. É um artigo científico, é uma monografia, é um projeto? Depende muito de como aquele curso, né, tem ali a possibilidade de contribuir para a pesquisa dentro da área. A dissertação, por exemplo, é um texto acadêmico que é produzido no mestrado, a tese no doutorado. Então, esses textos acadêmicos aqui, né, eles vão se tornando mais complexos
do artigo científico até a tese, você tem lá uma quantidade maior de informações, consequentemente, um texto mais completo, ou completo não, mais estruturado, com mais informações ou não. Então, a gente vai tendo essas diferenças aqui. Um relatório de pesquisa também é um texto acadêmico. Então, quando você está fazendo a sua pesquisa, você pode trazer ali informações de qual é o estágio dessa pesquisa. Então, esse relatório também é um texto acadêmico. Um relatório, por exemplo, de uma visita técnica, tudo isso é texto acadêmico. Resumos, resenhas, fichamentos, eu acho que vocês já ouviram falar de todos eles. Sim ou não? Já tiveram a oportunidade de conhecer todos? Algum fica de fora aí da lista de vocês? Graziane está falando da tese. A tese é o material que é produzido no doutorado, né? Então, a tese tem aí a natureza de ser inédita, né? No sentido de que ela tem que propor algo que ainda não tenha sido produzido anteriormente. Você, pelo menos, tem que dar uma visão diferenciada, você tem que trazer uma análise de um material que ainda não tenha sido estudado com aquela possibilidade ali, né, com aquele ponto de vista. Ó, Josinete falou que já fez um artigo, que maravilha. Isso é importante. Então, tem alguns de vocês que podem ter já tomado conhecimento do núcleo de pesquisa da universidade. Então, nós temos a iniciação científica, que já está sendo feita aí junto com os professores orientadores. Então, esse material, de maneira geral, ele vai se transformar num artigo, em algum produto que vai ser exposto na universidade no fim do ano, né? Então, você tem ali determinados materiais que podem ser utilizados extra classe, vamos dizer assim, tá? O fichamento, por exemplo, é aquele produto que você produz quando você está estudando, que você vai anotando as ideias principais. Isso é um texto acadêmico. Quando um professor pede um fichamento, ele pode pedir um fichamento com uma natureza específica. Então, é importante saber quais os tipos de fichamentos, né? A diferença entre resumo e resenha, para não entregar um material equivocado. Então, por isso que conhecer os textos acadêmicos é sempre importante. Se não conhece, pergunte ao professor, né? Vá buscar essa orientação para poder ter aí um material que realmente represente aquele texto acadêmico. Maria Luísa está falando aqui, ó, gosta de estudar com fichamento, não sabia que era considerado texto acadêmico. Sim, existem vários tipos de fichamento. Então, quando eu, por exemplo, quando eu fiz a minha graduação, muitos professores pediam entrega de fichamento para poder o aluno demonstrar que tinha lido o texto com aquele objetivo que o professor determinou, né, para aquela atividade. Então, existem fichamentos bibliográficos, fichamentos críticos, então, existem vários tipos de fichamentos que, na medida em que o professor, né, determina, você vai fazendo. E, claro, que a gente usa muito para esse estudo pessoal, que é uma técnica muito assim, produtiva para quem precisa ler textos, porque você, por exemplo, ao longo do semestre ou do trimestre, tem lá a indicação de professor que fala lá, vamos ler 4 artigos neste semestre. E eles vão ser utilizados como material de apoio, né, para prova, para tudo. Então, você lê aqueles 4 artigos, se você fizer o fichamento, um fichamento bem feito, né,
você não precisa retornar mais ao texto original. Você fica com aquele material em que você registra ali as ideias principais do texto, e, por exemplo, quando você vai estudar para a prova, você não precisa passar a noite em claro, lendo os 4 artigos, todos novamente, porque já esqueceu o que tinha lido lá no início do semestre. Você já tem registrado aquelas ideias ali, né? E aí, se tiver alguma dúvida, você vai e retorna ao texto original. Mas quando você faz um fichamento bem organizado, não precisa mais ficar lendo todo o texto, né? Vai só lá no fichamento que você vai lembrar das ideias que foram dadas ali, oferecidas pelo autor do texto. É uma técnica, assim, muito produtiva, como eu falei, para você ler os textos, livros, né, ou qualquer material que tenha, assim, uma quantidade de informação significativa, aí você pode usar o fichamento. Bem, falando um pouquinho sobre o curso propriamente dito, né, porque tem gente aqui que está começando o nivelamento, ainda não tinha oportunidade, não teve a oportunidade de participar de outro, é importante que vocês entendam que nós temos 5 encontros, como eu falei, já estão agendados. Esses encontros, havendo a participação de 75% nas aulas, ou seja, 4 encontros, você terá lá 30 horas de atividade complementares de brinde, e isso vai poder ser, né, computado na sua ficha lá de estágio, né, que é necessária aí suas atividades complementares. Então, é importante que vocês estejam atentos aí a essa frequência, e que, para essa frequência ser registrada, vocês também precisam entrar pela plataforma de eventos, como vocês fizeram hoje, né? Vocês receberam um link. Geralmente é assim, para a primeira aula, a plataforma gera um link que é enviado para vocês, e vocês já entram diretamente pela plataforma. A partir da segunda aula, vocês é que vão ter que entrar na plataforma de eventos e ver lá a programação, aí vai lá na atividade, aí tem lá a transmissão, e aí vocês chegam até aqui a sessão do Teams via plataforma, tá certo? Se vocês ficarem pedindo, por exemplo, para o coleguinha o link do Teams e entrar direto por esse link do Teams, vai ter a frequência, né, anulada, porque vocês não terão esse registro que a plataforma de eventos faz quando você entra aqui na sessão, tá? Então, isso é muito importante. Verifica. E mais que isso, vocês têm que se inscrever em todas as atividades. Então, quando vocês se inscrevem no nivelamento de português, existem lá 5 aulas, que são as 5 atividades do nivelamento de português. A inscrição é feita em cada uma das aulas, tá certo? Então, é importante que vocês confiram se vocês fizeram a inscrição em todas as atividades. E eu já vi que teve gente que deixou furo, porque, por exemplo, vocês podem ver que antes de começar a aula, eu fui lá para verificar quantos alunos estavam inscritos, e vocês podem observar que aqui, ó, na terceira e na quarta aula, nós temos aqui uma diferença de números de inscritos, tá? É eu não sei se é o mesmo aluno, mas aqui não houve a inscrição nessas 2 aulas. Então, por exemplo, eu assisti a primeira, tudo bem, assisti a segunda, maravilha, estou inscrito. Aí chega aqui na terceira aula, você tenta entrar, vai ficar lá. Ué, não aparece para mim, não consigo. Por quê?
porque você pode não ter feito a inscrição para a terceira aula. Então, só entra na atividade do dia quem está inscrito. Então, é importante que depois, com calma, porque dá tempo, né? Vocês verifiquem lá. Tá? Você vai ter que aparecer assim, inscrito em todas as atividades, tá bom? Isso é no portal do aluno, que aí você vai entrar na plataforma de eventos, tá? Tudo é feito agora nessa plataforma de eventos para que vocês tenham um canal específico. Todo mundo conseguiu entender essa informação? Depois, com calma, observa lá, tá? Eu falo isso porque muita gente acaba se esquecendo de conferir e às vezes fica lá, eu quero entrar na aula e não estou conseguindo, aí fica sem poder ter acesso. Teve aqui um comentário de Josinete, que fazia fichamento para resumir as aulas e facilitar o aprendizado. Olha aí, sensacional, realmente. É uma ótima técnica para que você não fique tendo retrabalho. Tem gente que vai para a faculdade, assiste a aula do professor, aí pega depois os slides, não é isso que ele produz, só que nos slides não estão os exemplos, os detalhes, as complementações que os professores fazem. Então, acha que só o que está ali naqueles slides é o que vai cair na prova. Mas é bom que vocês façam esse fichamento, dando os tópicos que foram trabalhados durante as aulas, por exemplo, né? Mais as observações que os professores fizeram, as recomendações de leituras, tudo isso ajuda muito, porque a memória falha. Então, o que está escrito lá, você recupera. Então, quando você vai estudar para a prova, por exemplo, não vai ter que ficar pegando todo o material do semestre. Vou fazer A2, não precisa ler tudo. Lê o fichamento. Eu estou com dúvida nisso aqui ainda. Aí sim recorre ao material que é original. Elisete está falando aqui sobre a entrada, né? Não recebeu um link, entrei direto pela plataforma, tudo bem? Tudo bem. Se a plataforma é a plataforma eventos, está tudo certo. O que não pode é, por exemplo, vocês estão aqui. Aí, geralmente, vocês têm lá os grupos de WhatsApp da turma, não é isso? Aí alguém lá no grupo fala assim, gente, eu não estou conseguindo entrar na aula do nivelamento da Mônica lá. Aí alguém fala assim, olha aqui o link do Teams, né? Pega o link do Teams e manda para a pessoa. Ela vai entrar na aula? Vai assistir? Com certeza. Vai ter a frequência registrada? Não. Porque se entrar direto pelo Teams, o Teams não tem nenhum mecanismo, né? Pelo menos não para essa rodada de nivelamento, de marcar ali a sua presença para depois gerar um certificado. A plataforma não, a plataforma, a partir do momento que você entra com a sua matrícula, aí registra, participou da aula 1, participou da aula 2, faltou na aula 3, mas veio na 4 e veio na 5. Tem 4 presenças lá, tem o mínimo necessário para receber o certificado. Então, a própria plataforma, né, o sistema, está preparado para conferir a frequência de vocês e gerar o certificado de acordo com essa participação. Então, é por isso que eu chamo atenção, para que depois não tenha aquele problema assim, Mônica, mas eu assisti às aulas. Como você assistiu? Meu colega mandou o link para mim porque deu algum problema, eu não consegui entrar. Então, pode não ter conseguido entrar porque não fez essa inscrição aqui de que eu estou falando, tá? Acabou que não colocou lá a inscrição, né? Não fez a inscrição de cada uma das atividades. É isso. Então, é isso. O que vocês têm que lembrar é que é a plataforma o caminho de entrada aqui para as aulas. É o único caminho para registrar a sua frequência.
Tudo certo, então, esse material aqui também vai ficar depois disponível para vocês, eu vou anexar a primeira aula e vocês receberão um e-mail notificando que esse material vai estar disponível para vocês acessarem, tá bom? Bem, o nosso objetivo hoje é já começar a pensar sobre essa questão da pontuação no texto acadêmico. Então, se vocês têm alguma pergunta sobre algo que eu falei que eu aí não consegui esclarecer da melhor forma, deixem aí no chat, que aí eu vou respondendo à medida que eu for verificando a mensagem, tá? O que eu quero já começar a verificar com vocês aqui é como a gente pode ver, né, essa pontuação dentro do texto acadêmico como um recurso para tornar o nosso texto mais claro, certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje, e ele vai ficar recorrente a cada aula, é mostrar para vocês que a pontuação ela é uma ferramenta de organização do pensamento. Eu já tinha comentado com vocês, quando a gente fala, é um ritmo completamente diferente. Vocês, por exemplo, estão ouvindo a minha fala. Eu repito ideias, repito palavras, volto atrás, interrompo a frase, porque alguém me interrompeu de alguma forma. Então, a construção da fala, ela aparentemente é mais desorganizada, mas ela é possível de ser restaurada porque as pessoas estão ali, face a face, para poder entender o que o outro disse. Então, vocês, por exemplo, estão me vendo e vocês podem observar a fisionomia, minha gestualidade, e aí vocês vão conferindo, isso que ela está fazendo junto com a voz tem um sentido, eu estou conseguindo entender. Eu leio o texto de vocês aí, que está no chat, se dependendo de como vocês escrevam, né, se vocês não colocarem uma pontuação clara, ou não colocar uma pontuação, como às vezes acontece, eu posso entender uma pergunta que você queria fazer como sendo uma afirmação, porque você não colocou lá o ponto de interrogação. Então, usar a pontuação para organizar o pensamento é uma forma de você tornar claro aquilo que você quer expressar para o seu leitor. Exatamente porque a gente não tem como ficar checando toda hora se é ali, aqui é uma pergunta, aqui você está afirmando, eu não entendi o sentido disso daqui. Não dá para a gente o tempo todo ficar confirmando o entendimento daquela mensagem. E o que nós vamos fazer aqui é explicar como a gente consegue essa clareza que é oferecida por uma pontuação adequada, tá? Joel chegou aí. Estava no hospital, estava trabalhando ou estava sendo atendido, Joel? Tá tudo bem? Vamos lá, enquanto Joel me responde. Joel tá sem som, sim. Nosso meio de comunicação aqui é o chat, tá? Os microfones e câmeras estão fechados porque nós temos um grupo mais numeroso de alunos, que o pessoal está chegando ainda. Tem muita gente ainda fazendo inscrição. Então, para não ter aquele tumulto, né, de várias pessoas falando ao mesmo tempo, os microfones ficaram fechados, tá? Érica, me dá uma agonia quando a pessoa não usa pontuação, principalmente os sinais de interrogação e exclamação. Aí tem que adivinhar. Exatamente, Érica, é essa a questão. A pontuação na escrita, ela vai dar essa clareza, ela vai fazer com que você entenda o que ela está querendo ali, se é fazer uma afirmação, se é uma pergunta.
O WhatsApp, que é essa ferramenta que nós utilizamos no dia a dia, tem sido muito um exemplo de situações em que as pessoas ou têm preguiça, ou não sabem, ou não querem mesmo usar a pontuação. E aí escreve de qualquer jeito, e quando a gente recebe, eu falo, né, porque às vezes eu também já tive esse problema, porque a pessoa estava me fazendo uma pergunta e eu entendi que era uma afirmação. E aí, tá, era uma afirmação, eu falei, tá, ela tá concordando, mas era uma pergunta. Aí depois a pessoa falou assim, você vai me responder? Eu falei assim, ué, mas qual pergunta, né? Porque eu não tinha entendido que ali naquela frase que estava colocada no texto era uma pergunta, não havia o sinal de interrogação. E a gente tem que adivinhar, muitas vezes, né, pela nossa experiência de leitora, né, o que o outro possa ter, né, expressado ali. Então, é importante, sim, para que a gente possa ter essa clareza. Márcia está reafirmando também, né? Faz toda a diferença para interpretar o texto. E aí, o que a gente vai ver aqui ao longo das nossas aulas é assim, são critérios de como usar essa pontuação para que não seja algo pessoal, assim, eu vou usar a pontuação do jeito que eu achar que eu devo. Não é por aí, porque a língua tem uma organização, uma estrutura que precisa ser respeitada, senão vira Torre de Babel, e aí a gente não consegue entender o que o outro está querendo comunicar. Voltou o som, Joel? Que bom. Está me ouvindo direitinho agora. Maravilha. Então, por exemplo, no texto acadêmico, qual é a função, a importância da pontuação? Primeiro, estruturar a argumentação. Se eu falei que o texto acadêmico é um texto objetivo, que ali você tem que defender pontos de vista de acordo com a ciência, com aquela teoria, para você deixar essa argumentação clara e bem organizada, você precisa usar os sinais de pontuação de uma maneira adequada. Quando você tem uma ideia muito complexa para passar para o outro por meio de um texto, isso tem que ser muito bem articulado ali por meio de uma pontuação que demonstre esse conjunto de pensamentos, né? Quando a gente vai falando, a gente tem como voltar atrás, interromper, como eu falei. Na escrita, se você fizer isso, o outro se perde. Ele não vai entender se você está continuando, né, algo que começou imediatamente, ou se você está retomando algo que está lá atrás, aí fica aquela confusão. Epa, está falando do que aqui? Então, você vai organizar as ideias de modo assim, cada argumento vem com a sua pontuação, vem estruturado numa frase que está ali para separar essas informações e facilitar o entendimento do leitor. E, claro, evitar aquele duplo sentido, né? As ambiguidades. Porque o texto acadêmico, ele é um texto técnico, é um texto científico, que não pode deixar margem para interpretações dúbias, né? Aquela coisa assim, uma pessoa lê uma frase de um jeito, o outro lê de outro, e cada um entende, e aí, afinal de contas, o que o autor quis realmente expressar com aquele conjunto de informações, né? Então, a pontuação tem essa função que é essencial aí no texto acadêmico. Então, não pode ficar economizando e também não pode ficar utilizando em excesso. Tem que ter o uso adequado. Eu sempre falo que a pontuação ela tem que ser utilizada de acordo com a estrutura da língua e não como a gente acha que pode utilizar. Então, nós vamos ver, por exemplo,
aqui, ó, duas frases que vocês podem observar que, se eu escrevo, vamos dizer que eu tivesse que escrever essa primeira informação aqui sem a vírgula, tá? Quando eu escrevo essa frase, os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem devem ser encaminhados ao setor pedagógico. Essa frase, ela tem um sentido sem a vírgula e é bem diferente do sentido dessa segunda frase aqui, se for escrita com essas duas vírgulas. Então, veja que na primeira eu tenho uma frase sem nenhuma vírgula. Na segunda eu tenho aqui, ó, os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem devem ser encaminhados ao setor pedagógico. E vocês podem perceber que há uma diferença. Uma delas vai dizer que somente os alunos com problemas, dificuldades de aprendizagem é que devem ser encaminhados ao setor pedagógico. E na outra, vai ser dito que todos os estudantes que estão ali, né, sendo mencionados, têm problemas de aprendizado e eles, claro, deverão ser encaminhados ao setor. Então, uma frase generaliza e a outra especifica, delimita. Não são todos os alunos, somente aqueles que têm uma dificuldade, né, de aprendizagem. E aí eu pergunto para vocês, qual frase, né, diz, por exemplo, que somente os alunos que têm essa dificuldade é que devem ser encaminhados ali ao setor pedagógico? Qual é a frase que limita, que especifica o estudante que vai ser encaminhado? A frase que vai especificar que somente os estudantes que apresentam essa dificuldade é que vão para ser encaminhados para o setor pedagógico. Vou fazer a pergunta novamente. E vou contextualizar. Vamos imaginar aqui que eu tenha um grupo de estudantes, tá certo? E esses estudantes, eles têm alguma dificuldade de aprendizagem. Então, todos esses estudantes que têm essa dificuldade, eu estou delimitando, eu estou dizendo assim, vamos dizer assim, numa escola, tá? Vamos pegar. Existem os alunos que não têm dificuldade, tem os alunos que têm dificuldade. Então, se eu quero dizer que somente os alunos que têm dificuldade é que devem ser encaminhados, eu vou usar com vírgula ou sem vírgula? É a primeira frase ou é a segunda frase? Se eu quero encaminhar somente os alunos que apresentam essas dificuldades de aprendizagem. E teve aqui
Discordância. Uns colocaram a primeira frase, outros colocaram a segunda. Isso quer dizer que tem dúvida aí, não é? A vírgula vai fazer diferença, tá? O que vocês podem observar é o seguinte. Olha aqui, ó. Vamos pensar naquela escola que eu falei, ó. Existem estudantes nessa escola. E eu quero que apenas os estudantes que apresentam dificuldade de aprendizagem que sejam encaminhados para o setor pedagógico. Quando eu especifico os estudantes, eu não posso separar essa informação da palavra estudante. É como se eu dissesse assim, os estudantes estrangeiros, tá? Quando eu falo os estudantes estrangeiros, estrangeiros está, nessa palavra estrangeiros, está delimitando estudante, percebe? Não são todos os estudantes, são somente os estudantes estrangeiros. Então, quando eu escrevo tudo junto, sem a vírgula, eu estou especificando, eu estou delimitando, porque eu não separo essa informação dos estudantes. Então, voltando ali à frase, a primeira é que vai especificar, e ela especifica por quê? Porque ela não se separa do termo estudante. Na segunda frase, eu estou falando que todos os estudantes devem ser encaminhados ao setor pedagógico e só estou explicando que eles apresentam dificuldades de aprendizagem. Então, na primeira, eu especifico, eu delimito. Eu só estou falando dos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem. Por isso que eu não posso separar por vírgula. Na segunda, o fato de essa frase aqui, ó, que apresentam dificuldades de aprendizagem estar entre vírgula, é porque essa informação é complementar. Ela explica, mas ela não delimita, porque todos esses estudantes que, por acaso, apresentam ali dificuldades de aprendizagem, devem ser encaminhados ao setor pedagógico. Então, é como se você tivesse aqui, ó, eu tenho todos os estudantes da faculdade. Aí, eu chego lá e falo para a turma, olha só, somente os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem devem se dirigir ao setor pedagógico. Então, somente esses alunos, eles estão sendo especificados. Então, eu não posso separar essa caracterização, tá? É como se eu falasse assim, a casa amarela fica no fim da rua. O carro novo quebrou. Veja, quando eu falo a casa amarela fica no fim da rua, a amarela é uma característica de casa, por isso que eu não separo por vírgula. Se eu digo o carro novo quebrou, novo não é uma explicação, é uma caracterização desse carro. O carro é novo. Por isso que eu não coloco entre vírgulas. A mesma ideia é aqui.
Se eu não separo, é porque eu estou dando uma delimitação, uma caracterização para esses estudantes. Se eu escrevesse estrangeiros, eu diria assim: os estudantes estrangeiros devem ser encaminhados ao setor pedagógico. Veja que estrangeiros não seria separado por vírgulas. Percebem a diferença? Então, quando eu não uso a vírgula, eu caracterizo, e aquela informação delimita, especifica o sentido de estudante. Não são todos os estudantes, somente os que têm a dificuldade. Na segunda, eu estou dizendo assim, ó, todos os estudantes devem ser encaminhados ao setor pedagógico. Eu estou falando de todos os estudantes. E esses estudantes, eu ofereço uma explicação. Apresentam dificuldades de aprendizado. Ou seja, se é uma complementação, uma explicação, você coloca entre vírgulas. Se é uma caracterização, se é uma especificação, uma restrição, você escreve tudo junto. E aí, se você coloca a vírgula querendo dizer uma coisa, que seria, por exemplo, essa restrição, a informação vai chegar errada, percebem? Então, vocês estão colocando aí, né, que é muito importante a gente ter essa noção, sim, tá? Porque aí a gente consegue saber o que é fundamental daquela informação e o que é extra, o que é uma explicação, certo? Não sei se vocês lembram aí quando vocês estudaram no ensino médio, ou começa a partir do do oitavo ano, as orações subordinadas. Vocês lembram disso? E existem lá as orações subordinadas adjetivas. Olha que maravilha! Entramos no túnel do tempo. Lembram que existiu nas orações adjetivas só duas classificações? A oração explicativa e a restritiva? Aí todo mundo brincava assim, é mole. A explicativa vem entre vírgulas e a restritiva não vem. Lembram disso, dessa generalização, dessa dica que era dada? É esse caso aí. Por que é restritiva? Porque ela passa a restringir o significado do termo anterior. Somente os estudantes que apresentam essa dificuldade que devem ser encaminhados lá para o setor pedagógico. Então, restringe o sentido da palavra estudante. E a explicativa é uma informação acessória, é uma informação complementar. Ó, Josinete lembrou até do nome do professor Luiz Carlos. Érica não lembrava dessa diferença. Eu só estou fazendo aí um paralelo. Por que a gente aprendeu lá isso, né, na aula de sintaxe? É para a gente poder entender que se colocar a vírgula, a informação é complementar. Se não coloca, é uma restrição. Ih, fez em 92? Ih, fez na minha frente, que eu fiz bem antes que isso, tá, Érica? Olha lá, Márcia, o pessoal está até lembrando o nome dos professores, professor Zanola. Tá vendo? A gente que é professor de português, em algum momento, vai ser lembrado na nossa vida. Mas é isso que a pontuação faz com que a gente entenda o que está sendo dito. Senão, vão mandar, por exemplo, todos os estudantes lá para o setor pedagógico, se você generalizar, certo? Então, na segunda frase, eu estou me referindo a todos os estudantes. Então, esse desenho aqui, ó. Eu tenho lá todos os estudantes da escola. Mas
somente esse grupinho aqui, ó, que apresenta a dificuldade é que vai para o setor pedagógico. Os outros vão ficar de fora. Então, eu estou restringindo o universo da minha informação. Por isso é que eu não posso separar por meio de vírgula. Olha, a Érica lembrou da professora Hermínia. Ó, muito bom. Percebem, então, que é importante. Se a gente não faz essa diferença, o outro vai entender diferente. Então, uma vírgula mal colocada muda completamente o sentido do texto. Então, quando a gente vai falar do ponto final, muita gente já fala assim, ponto é final. Sim, por que ele é um ponto final? Lembra que eu falei que a informação tem que ter início, meio e fim? Então, quando você usa um ponto final, quando o sentido daquela estrutura é completo dentro daquele contexto, eu consigo entender o que foi dito ali com aquela pequena estrutura. Então, o ponto final tem esse nome porque finaliza uma ideia. Você delimita uma ideia completa. Por isso é que ele é usado para separar as frases de um parágrafo. Quando você termina um parágrafo, geralmente você vai terminar com um ponto final para poder ir para o outro, né? Ele aparece exatamente nessas situações. Então, um exemplo, só para vocês terem aqui, né? Veja, vamos pensar que vocês estão escrevendo um ensaio científico, que também é um texto acadêmico. E aí, você quer dar duas informações. Para não embolar a cabeça lá do seu leitor, coloca cada uma dentro de uma estrutura de frase, com início, meio e fim. Então, vou lá dizer, ó, quero primeiro falar sobre a pesquisa qualitativa do meu trabalho. Então, tá lá, ó. A pesquisa qualitativa exige aproximação com o objeto. Então, essa é a primeira informação que eu quero passar. Qual é a segunda? Esse processo implica a interpretação constante dos dados. É a outra informação que eu quero deixar registrada para o meu leitor. Então, eu vou usar o ponto para separar cada uma dessas ideias aqui que estão completas. E aí eu organizo o meu pensamento, eu organizo a informação para que o meu leitor compreenda. Ah, tá. A primeira informação é de que deve haver uma aproximação com o objeto. A pesquisa qualitativa deve ter essa aproximação com o objeto. Ou seja, esse objeto é o meu foco, tá certo? Então, eu vou estar ali preocupada com essa aproximação. A segunda informação, esse processo implica interpretação constante dos dados, ou seja, numa pesquisa qualitativa, eu não estou interessada no dado, eu estou interessada no objeto, tá certo? Então, eu vou explicar o dado. Se o meu objeto é saber sobre o posicionamento de um determinado grupo de pessoas sobre um assunto, eu não quero saber somente assim, 20% dos entrevistados falaram isso, 30% falaram aquilo. Eu não estou preocupada somente com os dados, eu estou preocupada com a interpretação desses dados. O que significam esses, né? O que significa esses 20%? Esses 30%, dentro desse universo, é algo aceitável? É algo que precisa ser refletido? É algo que possa ser feito para haver uma mudança dessa constatação? Então,
Para eu passar essa ideia de uma maneira objetiva e organizada, eu vou colocar cada uma dessas informações separada por ponto. Então, tem gente que emenda uma informação na outra e vai, que vai, vai, que vai, vai, vai. Quando você termina de ler, você para assim e fala, meu Deus, eu tenho que ler tudo de novo, porque eu não entendi nada. Me perdi no meio do caminho, porque uma informação passou para outra, se embolou. Sabe aquele texto que você fica assim, opa, tem que voltar, tem que voltar, tenho que voltar? Ou até pode ter problema aí, sim, de pontuação. Pode ter inúmeros problemas, né? Mas a pontuação pode ser um desses problemas. Então, quando você organiza cada uma dessas informações por ponto, você traz a informação organizada e cada frase vai ter lá ideia completa, início, meio e fim. Tanto é que você pode, né, ter a interpretação de cada uma das frases. Isso ficou claro aí para vocês? Estou aqui fazendo só uma revisão básica dos sinais de pontuação. E aí vocês vão aí pensando assim, isso aqui tenho dúvida, não tenho dúvida. Vão sinalizando aí para mim, porque aí eu vou saber assim, preciso me demorar mais aqui, posso passar batida ali, e aí a gente vai conversando aqui, tá bom? Ponto final, relembrado aí, entendido a necessidade de se usar o ponto final, que tem gente que esquece de colocar, digita, né, tudo, e vai que vai, vai que vai. E aí, quando a gente vê, tem que fazer aquilo que a gente tinha comentado, tem que parar e aí tem que adivinhar o que o outro quis dizer, né? O ponto de interrogação de que nós falamos também. Todo mundo fala assim, o ponto de interrogação é para fazer pergunta, pergunta direta, não é? Sim, tem gente que não coloca o ponto de interrogação quando deve colocar, e tem gente que não coloca, que melhor, que coloca quando não deveria. Então, o ponto de interrogação, como o próprio nome diz, é uma pergunta que se está fazendo ao leitor, ou até mesmo uma pergunta retórica, mas é uma interrogação. O ponto de interrogação é geralmente utilizado quando você questiona algo, né? Você pode estar pensando sozinho, o que será que eu faço? Como vou resolver isso? Veja que a entonação que a gente faz na fala é diferente do ponto, tá? Eu posso dizer assim, ela chegou. Olha a entonação. Ela chegou, já é outra entonação. Como eu vou representar isso na escrita? Ela chegou é uma informação. Eu já tenho essa ideia completa. Então, eu vou usar o ponto. Ela chegou é uma pergunta. Existe aí uma incompletude, né, de sentido. A pessoa não sabe. Qual o sentido, né? Ela chegou? Ainda não sei a resposta. Aí eu vou colocar a interrogação. Então, por exemplo, se você está colocando lá no seu artigo científico, pessoal que já escreveu algum artigo científico, um projeto de monografia, né? Tem lá na introdução, geralmente, a necessidade de indicar qual é o problema da sua pesquisa. O problema deve ser indicado por meio de uma pergunta. É essa pergunta que vai ser respondida com a pesquisa. O que você quer resolver com essa pesquisa? É a pergunta que você vai fazer. Então, o problema, né? Tem lá problema, a hipótese, que é a resposta a essa pergunta do problema. O problema tem que ser escrito com um ponto de interrogação. Aqui está lá, ó. De que modo a comunicação digital impacta as práticas de leitura dos universitários? Vamos imaginar que vocês estivessem fazendo uma pesquisa sobre esse tema. Eu estou verificando, né, a questão da leitura, as práticas de leitura. E quero saber como isso acontece no mundo universitário.
Como é que eles estão usando essa comunicação digital? Como é que isso vai impactar essa prática de leitura? Então, essa pergunta do meu problema vem por meio de uma interrogação, tá? Eu estou realmente, de que modo a comunicação digital impacta as práticas de leitura dos universitários? Esse é o meu questionamento. É essa pergunta dentro da minha pesquisa que eu vou estudar para responder. Aí, quando eu respondo lá no fim do trabalho acadêmico, eu tenho exatamente essa pergunta recebeu uma resposta completa, uma resposta parcial, uma resposta bem específica, né? Então, a pergunta serve para isso, para você questionar, problematizar. E o ponto de interrogação vem para expressar essa ideia de interrogação, como o próprio nome diz, certo? Aí eu falei com vocês, ó, tem gente que usa a frase e não coloca aqui o ponto de interrogação. Ah, qual é o problema da sua pesquisa? Aí bota assim: de que modo a comunicação digital impacta as práticas de leitura dos universitários? Isso é uma afirmação, não é uma pergunta, tá? Então, a interrogação, o ponto de interrogação deve vir aqui. Ou então você escreve isso de forma diferente, né? Tem gente que coloca a interrogação sem ser uma pergunta. Olha aqui, ó, para vocês observarem a diferença dessas duas frases. Qual a frase que vocês acham que está correta do ponto de vista da pontuação? A que termina por ponto final ou a que termina por interrogação? Ou seja, a primeira ou a segunda que está correta? Pergunta que não quer calar. Podem colocar a resposta aí no chat. Qual a frase que está correta? A primeira ou a segunda? Lembrando que aqui no nosso espaço de aprendizagem, o erro faz parte, tá certo? É assim que a gente aprende. Quando a gente erra, é porque tem dúvida. E a gente, tirando a dúvida, a gente vai que vai, segue em frente. Porque errar também faz parte do processo. Então, não fica aí com vergonha de dar a sua resposta. Ih, Mônica vai ver que eu errei. E meu coleguinha vai dizer que eu errei. É isso mesmo, é assim que a gente aprende. É melhor do que ficar com a dúvida. O pessoal está dizendo que é a primeira, outras que é a segunda. Então, ó, se tem discordância, tem dúvida. Então, vamos lá. Graziane até justificou aqui. Achou que é a primeira, porque explique não dá ideia de pergunta. É por aí a resposta, tá, Graziane? Olha aqui. Na primeira frase, o pessoal está respondendo. Na primeira frase, você só está fazendo ali o pedido. Explique o modo como a comunicação digital impacta as práticas de leitura dos universitários. Eu estou dando com início, meio e fim o comando. Eu estou pedindo para explicar. Aí, quando você lê, você sabe o que, que deve ser explicado. Então, eu pergunto na segunda. Na primeira, eu afirmo. Então, na primeira, eu termino com o ponto final,
porque eu quero que você, por exemplo, né, se fosse uma questão de prova, o que deve ser feito? Explique o modo como a comunicação digital impacta as práticas de leitura dos universitários. Você vai saber o que tem que ser feito? Sabe, porque eu fiz ali uma afirmação. Agora, quando eu coloco ponto de interrogação, eu estou fazendo a pergunta. É como se você estivesse falando assim, professora, você está pedindo para explicar, né? Aí eu fico na dúvida, explicar? Ou então eu estou constatando, estou vendo se essa pergunta aqui está boa, né? Eu posso falar assim, explique o modo de como a comunicação digital impacta as práticas de leitura dos universitários? Ou seja, isso é uma interrogação, é uma problemática. Eu estou com dúvidas sobre isso, tá certo? Então, na segunda, eu tenho uma pergunta. Se isso é uma questão da prova, a pessoa que escreveu, ela não está pedindo para você explicar, ela está perguntando para você. Explique. Explique o modo. Aí você pode até responder, não quero responder. Tá certo? Porque uma pergunta não é um comando. Quando você faz um comando, que é dado aí pelo verbo explicar, você tem que colocar aí por ponto, tá certo? A não ser que você dissesse essa frase, ou melhor, escrevesse essa frase usando, por exemplo, um porquê, né? Ou como o modo, né? Como a comunicação digital impacta as práticas de leitura dos universitários? Aí seria uma pergunta. Como acontece isso, tá? Então, às vezes as pessoas estão achando que estão fazendo uma pergunta, mas elas estão afirmando. Eu não sei se vocês já viram assim. Ah, eu queria saber se você vai à festa amanhã. Aí você escreve isso lá no seu WhatsApp. Aí, se você quer saber, você já disse o que você quer saber. Eu quero saber se você vai à festa amanhã. Ponto. Se você está perguntando e coloca a interrogação, é porque você está em dúvida se você quer saber ou não. Certo? É como se você tivesse dito assim: eu quero saber se você vai à festa amanhã. Olha só, muda completamente o sentido. Então, às vezes, a pessoa confunde a intenção é de que o outro responda a esse comando. Mas isso não é uma pergunta direta, tá? Lembrem aqui, ó, a interrogação é usada em pergunta direta. É quando você pergunta assim: como você está? Interrogação. Agora, se você escreve, eu gostaria de saber como você está. Ponto. Isso não é uma pergunta, tá? Porque se você coloca a interrogação, é como se você estivesse respondendo alguém e fala assim, ué, você quer saber como eu estou? Aí assim, eu quero saber como você está? É assim, sabe, você está duvidando do que o outro está perguntando. Mas a frase, ela tem a intenção de só indicar que você quer saber. Então, é por ponto, não é pergunta direta. Pergunta direta é quando você se dirige ao seu receptor, né? A pessoa com quem você fala. Isso ficou claro do jeito que eu consegui explicar aqui para vocês? Consegui me fazer entender com esse exemplo das duas frases aí? Sim? Oh, maravilha! Então, se alguém tinha dúvida, eu espero ter conseguido me fazer entender
porque tem, como vocês observaram, uma diferença significativa aí entre o uso do ponto final e o uso da interrogação. Tudo certo? Estamos terminando a nossa aula, mas é claro que antes de a gente chegar lá, quem já me conhece sabe que eu sempre deixo aqui um prazer de casa, que nada mais é um desafio para vocês, tá certo? Não precisa entregar, não vale ponto. O que nós temos aqui é só prazer em aprender. Então, a gente vai, na próxima semana, responder a essa pergunta aqui, tá bom? Onde colocar a vírgula? Porque nós vamos começar a aprofundar o uso da vírgula. E aí eu já quero que vocês comecem a sondar a memória de vocês a respeito do uso da vírgula. Então, eu coloquei essas frases aí propositalmente sem vírgula. E aí vocês vão colocar essa vírgula e a gente, na próxima semana, verifica se deu tudo certo ou se a gente precisa esclarecer ainda algo sobre esses 3 casos aí, que são muito importantes com relação ao uso desse sinal de pontuação que a gente usa bastante, né? Então é isso, pessoal. A gente para por aqui hoje. Obrigada aí pela participação de vocês. Pessoal que está perguntando sobre lista de presença, não existe a lista de presença, tá? A partir do momento que você entra pelo eventos, né, pela plataforma de eventos, o sistema já registra que você esteve aqui. Tá tudo direitinho lá, que horas que você entrou, que horas que você saiu, e aí isso depois vai gerar o certificado de vocês que será retirado na própria plataforma, tá bom? Mais uma vez aí, obrigada. Uma boa noite para vocês. Quem tem aula, uma boa aula. Eu também saio daqui a pouco estarei em sala de aula presencial. E até a próxima.